Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 27, analisando ainda o capítulo 9, Louvor e Gratidão. Vimos no último estudo o reencontro de Gotuso com a sua ex-esposa Marília no plano espiritual. E Letícia, um espírito de luz que veio orientar Gotuso sobre suas responsabilidades espirituais e seu dever de reencarnar para prosseguir na sua evolução, está orientando ambos. Vimos que Marília, desdobrada pelo sono no plano físico, foi ao encontro de Gotuso e de Letícia na espiritualidade e se comoveu diante do ex-marido. Recordando a história de ambos, o Gotuso desencarnou, a Marília casou-se novamente com o mesmo espírito que era inimigo do passado de Gotuso. Então ele tinha uma grande dificuldade em aceitar esse novo matrimônio da esposa e de perdoar o seu antigo adversário. A mãe dele, porém, Letícia, o convenceu de voltar. Ele, que estava trabalhando junto aos servidores da casa Fabiano, mas precisava seguir o seu caminho evolutivo, por isso retornaria à Terra. Eles então se encontraram no além, nessa visita proporcionada por Letícia e os demais cooperadores da casa, e nós paramos no diálogo de Letícia com Marília. Quando ela encontrou Gotuso, se emocionou e pediu perdão ao marido. Ele, por sua vez, ainda com dificuldade, tinha muito carinho pela mãe, Letícia, e ela pediu que ele transferisse esse mesmo carinho para Marília. Por quê? Reencarnaria e seria neto dela. Neto dela e do novo companheiro que era seu adversário no passado. Então a Letícia está orientando a Marília, dizendo para ela que ela voltasse também, porque ela queria ficar ali, muito acolhida, sentindo uma paz muito grande. Ela não queria despertar, não queria sair daquele sono do corpo físico e que seu espírito permanecesse no plano espiritual. A irmã Letícia então disse que não, ela precisava voltar, mas que ela receberia ajuda, carinho e muita paz para seguir e receber Gotuso como seu netinho. Vemos aí então a expressão de Letícia para a Marília, dizendo que ela não poderia ficar ali por mais tempo, que era necessário retornar, e convencida da afeição que ela tinha, que ela sentia. Não lhe faltará cooperação, e se ela não poderia acompanhar o próprio esposo na morte, que ela se alegrasse e confiasse em Deus, porque Gotuso retornaria. Então ela diz: em breve, seus beijos orvalharão de amor e ventura um rosto pequenino, que sintetizará para suas esperanças de avó verdadeiro mundo de felicidade redentora. É exatamente assim que as vós se sentem perante seus netinhos. Verdadeiro mundo de felicidade redentora. Ela também sentiria esse mesmo amor que as vós sentem por seus netinhos na pessoa de Gotuso. Emocionada pela alegria, interrogou a pobre alma: Gotuso perdoou-me? Ele nunca sofreu ofensa alguma de seu coração dedicado, respondeu Letícia. E lembrar-se-á sempre, com desvelo e ternura, da companheira fiel que lhe amparou os filhinhos amados e lhe honrou o nome entre renúncias e sacrifícios ignorados. Ela dá uma resposta para que Marília ficasse bem, não se angustiasse com a possibilidade do Gotuso
ter algum sentimento negativo contra ela. Oh, que felicidade! Repetia Marília, afogada em pranto de júbilo e reconhecimento. Afagando a fronte do filho, então, que também chorava sob forte emoção, Letícia pediu a Gotuso: diga-lhe, meu filho, quanto a amamos. Tranquilize-lhe a alma sensível e afetuosa. O amor sempre cura, né? O amor sempre resolve os problemas. Por mais que um filho rebelde precise de disciplina, por mais que um criminoso precise ser punido pela lei humana, não deixa de ser amor. Um amor que disciplina, um amor que educa. Por isso o amor sempre resolve, mesmo nas situações mais drásticas, mesmo nos crimes. Amar não significa passar a mão na cabeça e aceitar tudo que o espírito rebelde faz. Pelo contrário, amar significa impor a consequência dos atos de cada um, estimular o indivíduo que enfrente as consequências das suas escolhas. E se cometeu um crime, que enfrente a prisão, que enfrente a correção da lei humana em consonância com a lei divina. Tal como uma criança vencida, nosso irmão assegurou: Marília, nunca resgatarei minha dívida para com seu devotamento. Regresse confiante, enquanto preparo minha própria volta. Brevemente, com o auxílio de Deus e de nossa abençoada Mãe, estaremos de novo reunidos na terra. Peça energias para mim em suas orações de serva incompreendida. Está você em vias de terminar dolorosa prova de resgate, ao passo que vou recomeçá-la. Não vejam que o discurso de Gotuso é no sentido de estimular Marília a seguir lutando, porque ela chegava ao fim das suas lutas, enquanto ele iria recomeçar. Ele reconheceu, portanto, que ela foi uma companheira fiel, que ela tem suas qualidades. E agora precisava ajudá-lo também a reestruturar sua consciência perante a consciência divina. Sou eu, portanto, agora, quem suplica auxílio e proteção. Espere-me, não desfaleça. Aprenderemos a refundir sentimentos, purificar laços afetivos, santificar impulsos e, sobretudo, abençoaremos quem nos feriu aparentemente, amparando o suposto inimigo, a fim de que nos convertamos em sinceros irmãos uns dos outros. Percebam que esse parágrafo resume o objetivo da reencarnação de todos nós, não somente de Gotuso. Todos nós renascemos para aprender a refundir sentimentos, aprender a purificar laços afetivos, a santificar impulsos. Vejam que ele traz vários verbos que, se nós cumpríssemos, regressaríamos ao mundo espiritual como completistas, como espíritos que cumpriram os seus deveres na Terra. Refundir sentimentos, que é enfrentar o próprio sentimento para domá-los e transformá-los em virtudes. Purificar laços afetivos na família, quando recebemos adversários no núcleo familiar. Santificar impulsos. O que é santificar impulsos, se não domar as próprias más inclinações? Então vejam, esse parágrafo é um resumo do que nós devemos fazer aqui na Terra. Domar nossas inclinações, santificar esses impulsos, purificar os laços afetivos e, sobretudo, abençoar quem nos feriu no passado, porque é uma ferida aparente. Nós resgatamos algo que fizemos. Então, os algozes, na verdade, são professores nossos, para que aprendamos a reconciliar,
a infração da lei que nós perpetramos no passado. Essa é a explicação de toda expiação, que muitas religiões não trazem uma resposta que possa ser compreendida, já que o Espiritismo ensina que nós sofremos exatamente o que necessitamos para nos reajustarmos à lei. Então, tudo tem uma causa, tudo tem uma origem, e nada é ao acaso. Não há caos no universo. As leis divinas são perfeitas, não precisam de reparo algum. Se são perfeitas, são justas. Nada acontece sem que uma causa maior esteja por trás. E aí muitos vão dizer, nossa, mas os desastres, as guerras... Hoje eu vi que um casal que foi manchete nas mídias, porque teriam quíntuplos, 5 bebês nasceriam, ela acabou perdendo esses 5 filhos, né? Por alguma complicação na gravidez. E aí eu fiquei refletindo, né? Nossa, mas qual o objetivo da lei divina para esse caso, né? Certamente o casal e as crianças trazem uma vinculação do passado, e essa expiação, essa dor, esse sofrimento, porque eles desejavam os filhos, eles queriam ter. E ela acabou perdendo os 5, os quíntuplos. Então, certamente há uma causa para essa dor de reajustamento, de necessidade desses espíritos que iriam reencarnar, mas certamente por conta das complicações do passado, os seus corpos não resistiram à reencarnação. Isso estava programado. Então é uma dor para os pais que também aceitaram essa prova, essa expiação para reajustar as contas e confiam em Deus para tentar entender o que se passou, né? O Espiritismo explica, mas ainda assim é muito difícil para muitas pessoas entender como funcionam os mecanismos da justiça divina. Então, Gotuso dá esse resumo de todas as reencarnações, onde renascemos para purificar os laços, santificar os impulsos e abençoar nesse ciclo de evolução todos que nos feriram no passado e que nós, antes disso, fomos os algozes, convertendo todos em sinceros irmãos uns dos outros. Esse é o futuro, esse é o destino da humanidade, reconhecerem todos verdadeiros irmãos em Cristo. Ambos choravam enternecedoramente. Em seguida, Letícia restituiu a nora aos braços amigos da orientadora, que a reconduziu de volta ao corpo físico, no mesmo silêncio dentro do qual se mantivera até então. Então Letícia devolveu Marília ao corpo físico, porque ela estava dormindo, desdobrada pelo sono, visitou o plano espiritual. A ex-genitora de Gotuso recomendou-lhe que retomasse o primitivo lugar e, recompondo o ambiente, solicitou o concurso de Zenóbia para a futura realização filial. Lembre-se que ela está visitando o grupo, vindo aí de locais superiores, paragens superiores, e pediu licença para aqueles trabalhos. Zenóbia, como administradora, como diretora, era quem detinha o cargo para autorizar aquele auxílio fraterno. Ela precisaria da ajuda de todos para recambiar Zenóbio à Terra por meio da reencarnação. A diretora da casa, rememorando talvez o esforço que levara a efeito naquela mesma noite, em benefício de um coração que lhe era particularmente amado, que foi o resgate do padre
Domênico sabia muito bem o que era aquele sentimento de resgatar um ente querido. Ela então se lembra do benefício que conseguiu realizar resgatando Domênico e, por isso, acusava funda emoção. Gotuso conta nesta instituição com amigos que lhe são infinitamente reconhecidos, falou Zenóbia. É companheiro a quem devemos muito. Realizaremos de bom grado tudo quanto esteja ao nosso alcance para que a experiência nova lhe seja portadora de luzes e bênçãos. Então, de novo, como eu comentei no estudo de ontem, Gotuso é trabalhador da casa. Gotuso não é alguém que foi resgatado nas trevas e estava sendo encaminhado para uma reencarnação. Era alguém que atuava, ajudava, prestava caridade, compunha um grupo de socorro. Então ele era muito querido por todos da casa. Era um trabalhador. Então é muito interessante notar que André Luiz não traz apenas resgates de espíritos no fundo do poço. Nós também, que já queremos o bem, que já podemos integrar um grupo de trabalho cristão, também temos nossas necessidades espirituais para nosso avanço moral. Então Gotuso, muito querido naquela casa, recebeu o carinho também da Zenóbia e que ajudaria com o que ela pudesse para que ele regressasse de forma pacífica. A felicidade dele em outro setor, minha irmã, será igualmente a felicidade desta casa. Segui-lo-emos na recapitulação terrestre, atenciosos e vigilantes, não por obséquio, mas em obediência ao preito de gratidão de que somos devedores, pelos vários anos em que cooperou conosco, devotada e assiduamente. Então, de novo, ele estava ali já há anos, trabalhando no bem, e ainda trazia um conflito gigantesco para com a ex-mulher e para com o adversário do passado. Então ele receberia toda a ajuda possível, porque já era um trabalhador de muitos anos na casa. Zenóbia diz então que não faria um favor, mas sim como gratidão a tanta dedicação do Gotuso. Letícia então agradeceu e partiu, deixando em todos eflúvios de paz e encantamento. Outro iluminado mentor da organização socorrista, identificado por Luciana, então reintegrada na própria personalidade, ditou-nos por ela algumas palavras elevadas e santas de estímulo. Lembre-se que irmã Luciana é médium, está exercendo sua faculdade mediúnica no além. Possibilitou a comunicação de Letícia e de um outro colaborador também de zonas superiores, que deu palavras de estímulo e de paz para todos, endereçando copiosa chuva de raios luminosos por intermédio da tela das bênçãos, recomendando a Zenóbia que encerrasse os serviços da prece na paz do Senhor. Então aquela tela, a tela das bênçãos, que serve de comunicação com zonas superiores e também de transporte, porque eu me recordo que a Letícia apareceu na tela e depois saiu dessa tela para se comunicar com todos. Então é um aparelho extremamente avançado, não só de comunicação, mas também de transporte. Considerado, é claro, as possibilidades daqueles espíritos superiores. Certamente nós não conseguiríamos utilizar essa tela. Conseguiram Letícia e o colaborador da mesma zona dela, da mesma zona espiritual dela, porque são espíritos muito elevados. Zenóbia, então, pronunciou oração enternecida de reconhecimento e de júbilo, encerrando a tarefa. Abraçando-nos, esclarecidos e satisfeitos pelo êxito da hora, vimos que a irmã Zenóbia encaminhou-se para Gotuso,
enlaçando-o maternalmente. Ó, minha venerável irmã, disse ele, enternecido, como é grande o prêmio da misericórdia divina. Não mereço tanto? Auxilie-me a agradecer a Deus. Lembre-se que eles têm anos de convivência, então eles têm uma intimidade, né? Ele estava extremamente agradecido a Deus pela misericórdia de receber a visita de sua mãe, de ser auxiliado com a programação reencarnatória e de receber a ajuda de todos da casa para essa nova oportunidade. Regozijemo-nos, Gotuso, respondeu Zenóbia, e louvemos o Pai que tanto nos engrandece o esforço obscuro e pequenino. O agraciado de hoje não foi apenas você, também eu aumentei de muito meus grandes débitos para com o Altíssimo. Ela também tinha sido ajudada. Ela conseguiu resgatar o Padre Domênico, um ser que ela amava tanto e estava tanto tempo nas trevas. De voz quase embargada pela comoção, concluiu: também eu recebi divina concessão nesta grande noite. Então, muito bonito o fim do capítulo 9, porque mostra a gratidão da irmã Zenóbia. Adentremos então ao capítulo 10, chamado Fogo Purificador. Finalmente vamos entender como funciona esse mecanismo de limpeza espiritual no além, de uma medida, na verdade, necessária para livrar a região dos pesados fluidos provocados pelos seus habitantes. Na manhã imediata, narra André Luiz, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Os cronômetros acusavam 6 horas. No entanto, as sombras densas e monótonas dominavam a região. Imagina a escuridão que não é lá, hein? 6 da manhã, tudo escuro. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza. Olha como tem casas socorristas lá no umbral. Outras, no plural, da mesma natureza, se juntavam a eles. Enquanto a irmã Zenóbia se mantinha absorvida pelos quefazeres imperiosos do momento, cercada de assessores, orientando atividades alusivas à mudança próxima. Lembre-se que eles iriam se mudar. A casa Fabiano era uma casa provisória, ela era móvel e justamente mudava de lugar por conta da ação do fogo purificador. Então todos estavam em preparativos para mover a casa. Ardendo de ansiedade por obter mais esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Segui-o gostosamente. O serviço ativo exigia atenção e o esforço de grande número de colaboradores. Instado pelas minhas interrogações insistentes, o prezado companheiro informou: as instituições socorristas como esta podem alçar voos de grande alcance. E diante da minha funda admiração continuou: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações também transitórias. Então veja a explicação de Hipólito a André Luiz. Ele diz que a casa de socorro tem grandes possibilidades de se mover. Ela pode ir para lugares bem distantes, ela pode se deslocar de uma forma bem fácil. Porém, na região em que eles estavam, as leis da matéria agiam ali. Não da mesma forma que agem na Terra, porque a matéria no além é uma matéria quintessenciada, ela é diferente dessa matéria bruta que nós conhecemos aqui. Então,
ela serve como base, mas o seu uso é diferente. O homem encarnado somente agora começa a perceber certos problemas inerentes à energia atômica do plano grosseiro em que situa temporariamente a personalidade. Na época em que foi escrito esse livro, eles estavam manipulando a energia atômica, ainda no início. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação fornecem ensejo a realizações quase inconcebíveis à mente humana. Então, diferente daqui, no plano espiritual, eles se utilizam de descargas elétricas do átomo etérico, ou seja, essa matéria quintessenciada, etérica, mais sutil que a nossa, mas ainda matéria, era influenciada por essas descargas elétricas. Nos círculos carnais, para atendermos aos nossos enigmas evolutivos ou redentores, somos francos prisioneiros do campo sensorial. Aqui na Terra, nós ficamos presos aos 5 sentidos. Prisioneiros que se comunicam com a vida infinita pelas estreitas janelas dos 5 sentidos, como eu acabei de falar. Não obstante o progresso da investigação científica entre as criaturas terrenas, o homem comum apenas conhece, por enquanto, 1/8 parte do plano onde passa a existência. A nossa ciência, portanto, atingiu um nível de conhecimento baixo, se comparado à quantidade de informações que existem no infinito, no universo. Existe uma obra muito interessante sobre esses avanços, chamada A Grande Síntese, de Pietro Ubaldi. É uma obra muito complexa, mas que traz todas as teorias da física, da química, as descobertas da física quântica, apesar de ter sido escrito ainda quando a ciência não havia avançado nessas paragens, ele traz conceitos muito complexos que mostram exatamente isso, que a nossa ciência avançará à medida que reconhecermos a existência do espírito e das condições em que os espíritos vivem, se manifestam, entram em contato conosco. Então, aqui na Terra, nós conhecemos muito pouco sobre a existência física, sobre os segredos da matéria, a intimidade dos átomos, mas vamos descobrindo aos poucos, não é? A vidência e a audição, as 2 portas que lhe podem dilatar a pesquisa intelectual, permanecem excessivamente limitadas. Nossa visão e nossa audição. De fato, a gente não percebe muitas vibrações. Hoje se fala em multiversos, né? Dimensões diferentes. Há espíritos elevados que conseguem perceber várias dimensões que a gente sequer imagina. Vejamos, por exemplo, a luz solar, que condensa as cores básicas, suscetíveis de serem assinaladas pelos nossos olhos quando na Terra. Então ele usa como termo comparativo a luz do Sol. Percebemos tão somente as cores que vão do vermelho ao violeta, salientando-se que a maioria das pessoas nada enxerga além das últimas 5, que são o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, não registrando o índigo e o violeta. Existem, porém, outras cores no espectro, correspondentes a vibrações para as quais o olho humano não possui capacidade de sintonia. Manifestam-se raios infravermelhos e ultravioletas que o pesquisador humano consegue identificar imperfeitamente, mas que não pode ver. Então ele dá o exemplo, do infravermelho, do ultravioleta, que os nossos olhos não captam. Ocorre o mesmo com a potência auditiva. O ouvido da mente encarnada assinala apenas os sons que se enquadram na tabela de 16 vibrações sonoras a 40.000 por segundo. As ondas mais lentas ou mais rápidas
escapam-lhe totalmente. Há que obedecer às leis da gravitação e da estrutura das formas na zona de matéria densa para que a vida atinja seus divinos objetivos espirituais. O ex-sacerdote fez breve parada, sorriu afavelmente e acentuou: os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. Então, como eles estão em espírito, não podem manter a mesma visão de encarnado, a mesma visão que eles tinham aqui da Terra. Precisam expandir essa visão. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. As considerações eram sumamente interessantes para mim, disse André Luiz. Em tal conjuntura, apesar de já não ser leigo no conhecimento da aplicação da energia elétrica na colônia espiritual em que eu mantinha residência, ou seja, André Luiz já tinha conhecimento das propriedades da energia elétrica lá no plano espiritual. Ela não se comporta da mesma forma que a energia elétrica aqui na Terra. É parecido, mas a manipulação energética é diferenciada lá, especialmente porque o conhecimento é mais aprofundado e a matéria é mais tênue. As palavras de Hipólito tinham a virtude de aliviar-me o cérebro, atulhado ainda de reminiscências viciosas da crosta. Olha como André Luiz demora ainda, para manter uma vibração espiritual elevada. Ele ainda traz muitas viciações da crosta. O estimado amigo, não obstante reconhecer a leveza da substância etérica em comparação com os fluidos grosseiros que constituem os corpos terrenos, chamou-me a atenção para o esforço hercúleo dos trabalhadores que articulavam diversos serviços atinentes à próxima modificação. O que André Luiz acabou de falar? Ele diz: Hipólito sabia que a matéria no plano espiritual, chamada de etérica, ela é mais tênue que a matéria grosseira aqui da Terra. Ela é mais sensível. Ela é menos material, apesar de ainda ser matéria. Mesmo assim, ele ensinou a André Luiz como os operadores, aqueles responsáveis por mudar de lugar a colônia, na verdade a casa de socorro, estavam se dedicando, o trabalho que eles estavam realizando para movimentar aquela estrutura material, apesar de ser uma matéria mais singela, etérica. A tarefa exigia decisão e boa vontade, assombrando o ânimo mais forte. Vejam o nível de concentração que esses espíritos precisam manter para manipular a matéria no plano espiritual, que não é a matéria grosseira nossa, do nosso corpo, mas é matéria. A utilização de recursos ali naquela casa de benemerência, insulada em tão escura paisagem, custava inauditos sacrifícios. Olha só essa informação. Manter uma casa de socorro no umbral demanda muito sacrifício. E não é difícil de entender, porque no umbral, as energias produzidas pelos habitantes são energias pesadas, viciosas, grosseiras. Então, para se manter uma casa de equilíbrio no meio daquela bagunça que é o plano espiritual inferior, daquele caos produzido pelas mentes viciosas, é preciso muita dedicação e muitos sacrifícios por esses arquitetos do além que manipulam a energia e constroem esses postos de socorro avançados. A densidade da região influía inequivocadamente nos serviços e os colaboradores realizavam atividades de gigantescas proporções. Então vejam, a densidade da região, os fluidos pesados, grosseiros, viciosos, atrapalhavam e traziam uma grande dedicação dos espíritos responsáveis pela construção para manter a região com o auxílio daquela casa. Todo o pessoal disponível fora convocado ao trabalho dos motores.
olha só, a casa é móvel, tem motores que deslocam aquela casa de socorro. Então todo mundo foi convocado. E quando me entregava a transportes admirativos diante da maquinaria complexa, indescritível na técnica humana, a irmã Zenóbia, por intermédio de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas, em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. Então vejam, a casa móvel, a casa temporária, possui motores cuja técnica nós não conhecemos aqui. Uma maquinaria complexa demais para que nós possamos entender aqui na Terra. André Luiz então estava admirado pela complexidade dessas máquinas, mas ele foi solicitado por irmã Zenóbia para ajudar nas defesas magnéticas, porque a casa iria alçar voo e certamente poderia sofrer ataques das sombras. Não tínhamos tempo a perder. O próprio assistente que nos orientava, num belo exemplo de renúncia fraternal, tomou a dianteira, encaminhando-se para as faixas de defesa. Então, o Hipólito, que estava orientando André Luiz, o Jerônimo, que também é chefe do grupo, foi na frente. Não eram essas as defesas altas e verticais, como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas. Então vejam que as defesas da casa não eram verticais, não eram muralhas, mas horizontais, formadas de substância escura e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. Então vejam que interessante essa medida de defesa. São geradores que expulsam com forças elétricas um diâmetro de 5 metros aproximadamente. Qualquer espírito que tentasse se aproximar levaria uma carga elétrica que expulsaria, lançaria esse espírito para longe. Diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho a executar. Então todo mundo foi para o seu posto e André Luiz recebeu orientações do que ele teria que fazer nesse transporte da casa, nesse voo que eles vão realizar para deslocar a casa de socorro daquela região que sofreria a ação do fogo purificador, para limpar o ambiente, para tornar o ambiente menos denso. Velaríamos pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética, destinados à emissão constante de forças defensivas, e vigiaríamos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Então, qual a tarefa de André Luiz e dos seus colegas? Tomar conta dos aparelhos que geravam energia eletromagnética. Essa energia, utilizada nas forças defensivas, além de ficarem responsáveis também por vigiar o local, para evitar problemas. Então, eles atuariam ali como vigilantes dos aparelhos que produziam essas forças, essa energia eletromagnética. Finalizando as explicações, assegurou o colaborador: temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Aqui eu preciso fazer uma pequena lembrança, porque há cerca de 3 estudos anteriores nós vimos Zenóbia discursar para os que estavam afundados na lama, para os que estavam sofrendo, para os que estavam sendo vítimas dos perseguidores no umbral e que já queriam ser resgatados e que não puderam ser levados naquela oportunidade. Quem acompanhou a visita de Zenóbia a esse grande grupo de sofredores vai se lembrar
que ela tentou lançar uma corda, não conseguiu puxar ninguém, porque os agressores impediam. Mas ela deixou claro: amanhã nós vamos viajar, nós vamos sair daqui levando a casa de socorro, porque ela é móvel, ela é temporária. Quem quiser ser resgatado, se dirija à casa antes da gente viajar. Porque naquele momento não era possível o resgate. Depois ela explicou que as palavras evangelizadoras do Hipólito ajudariam na reflexão daqueles espíritos durante a noite, que os próprios perseguidores também teriam oportunidade de se arrepender e se dirigir à casa, mas que na noite em que ela foi lá, ela não poderia receber ninguém. Ninguém tinha condições de adentrar a casa. Eles precisavam de um tempo para refletir, para se arrepender, para pedir a Deus o resgate e no dia seguinte ser aceitos no pátio da instituição, como está sendo revelado agora. Aqueles então que deixaram a zona de sofrimento, se arrastando, correndo, enfim, fugindo, e chegaram à casa, seriam recebidos, desde que sinceramente tenham se arrependido. Inclusive a Zenobia alertou, não adianta ir lá fingindo que se arrependeu. Nós temos aparelhos que identificam o arrependimento sincero, que identificam a intenção real do indivíduo. Então não adiantaria alguém entrar clandestinamente ou fingindo que queria ser auxiliado. Nas últimas horas, prosseguiu Hipólito, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Então, como eu disse, aqueles que apresentassem transformação moral, legítimos sinais de que se arrependeram, de que querem se reeducar, de que querem expiar suas faltas, reparar o mal feito e se colocarem à disposição de Deus, seriam recebidos. Os rebeldes não. Aqueles que se acham vítimas e que não têm nada a responder, que não fizeram nada de errado e por isso sofriam por uma injustiça, esses não estão prontos ainda para serem resgatados. Certo, Jerônimo estaria informado quanto às providências necessárias. Entretanto, dentro de minha ignorância, não contive a interrogação. Então, André Luiz, mais uma vez, confessa a sua ignorância, a sua curiosidade e faz uma perguntinha. Como nos asseguraremos, porém, da renovação a que alude? E é uma pergunta razoável. Ele está perguntando como que eles identificavam que a pessoa estava sinceramente arrependida. O prestimoso assistente não permitiu que o interpelado me respondesse. Adiantou-se ele mesmo e informou. Os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. De novo, eu digo, no plano espiritual nós não conseguimos ocultar nossas intenções. Quem tem a intenção no mal, não adianta fingir, com expressões faciais, com palavras bonitas, porque quem quer o bem manifesta energia em torno de si, uma aura que entrega suas intenções, que demonstra o que está no seu coração. Então, os sinceramente arrependidos trazem uma aura luminosa, característica, ou seja, tem característica própria. E os trabalhadores do além sabem quais são essas características. Deve ter uma cor característica, um tamanho característico, uma forma característica. Então, eles sabem como esses círculos se apresentam em torno dos sinceramente arrependidos.
É dessa forma que eles identificam. Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. De novo, basta boa vontade, intenção. É necessário que nós tomemos essa decisão. Tenhamos boa vontade. Eu quero mudar. Eu quero ser resgatado. Eu quero mudar de vida. É a mesma coisa aqui na Terra. Para um viciado largar a droga. Para um infiel largar a vida de infidelidade. Para um devasso se livrar da devassidão, de uma vida devassa. Ele precisa querer. Ele precisa manifestar essa boa vontade de mudar, de se retificar. É igualzinho aqui. Lá também. O Espírito precisa trazer essa vontade de mudar. E aí eles identificarão essa vontade por meio desses círculos luminosos em volta do Espírito. Os outros, ou seja, os rebeldes, os impenitentes, mentirosos sistemáticos, olha só, aqueles que só mentem. Quantas pessoas a gente conhece aqui na Terra assim? Eu conheço algumas que não conseguem parar de mentir, que mentem em situações desnecessárias. Não precisa mentir, mas a pessoa mente, porque traz um vício, é um mentiroso sistemático. Principalmente os políticos, né? Não gosto de fazer comentário sobre política quando a gente estuda sobre o espírito, mas é uma característica do Brasil, né? Os políticos geralmente são mentirosos sistemáticos, mentem sobre tudo. Então os rebeldes, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Viu como é fácil identificar alguém que está mergulhado nas trevas interiores? A sua aura é escura, tem nuvens de trevas no entorno do seu cérebro, da sua mente. Enquanto quem quer o bem, quem deseja o bem, tem outra aura. Aqui na Terra a gente consegue perceber isso. Vejam como não é algo ilusório, como não é uma história de ficção. Porque aqui na Terra a gente consegue. Tem gente que chega a enxergar, mas mesmo quem não enxerga, a gente vê quando alguém está com um pensamento muito pesado, negativo. A pessoa fica com uma aura perceptível. Da mesma forma que alguém bom, alguém simpático, alguém afável, traz uma outra energia, uma outra aura em torno de si. Lá é mais fácil ainda de se verificar isso. O esclarecimento era bastante significativo e silenciei, satisfeito, compreendendo mais uma vez a grandeza da purificação consciencial. Olha que importante. A grandeza da purificação consciencial. Nós devemos buscar isso aqui ainda, antes de desencarnar. Isso é necessário. Purificar nossas consciências. Não é se tornar santo, mesmo porque a gente não conseguiria, mas é buscar, se esforçar, lutar a cada dia para purificar a consciência, mudando atitudes, criando hábitos novos, hábitos salutares, em lugar dos protestos verbalísticos que se fazem pelos jogos brilhantes da palavra. E isso é uma característica dos espíritos trevosos. Eles sempre tentam argumentar. Palavras são palavras. As atitudes são outras, os pensamentos são outros, revelam suas intenções reais, mas as palavras são ilusórias. Buscam enganar, pintar um quadro irreal, que não existe. Ou pintar virtudes que eles não possuem. Condições que eles não têm, posições que eles não ocupam. Então eles falam que são vítimas. Palavras, porque não são vítimas. Eles falam que são injustiçados. Não são. São palavras.
Entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Imaginem vocês. Vocês estão numa casa de socorro no umbral, está tudo escuro em volta, uma escuridão profunda em volta. Vocês estão se preparando para se deslocar, para levantar voo. Estão preparando as defesas energéticas, a iluminação, e de repente o céu escuro, que é o céu do umbral, traz um choque atmosférico, um trovão, um raio, um tremor. André Luiz diz: clarão de terrível beleza varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. Faz recordar as tempestades aqui na Terra, né? Quando está tudo escuro, vai chover e aquele clarão ilumina o céu. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, como eu falei agora há pouco. Porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Então ele está explicando que não é igual o relâmpago, não é igual o raio, essa descarga elétrica que a gente conhece aqui. É diferente, porque lá é manipulada por seres espirituais que têm toda uma técnica para isso. Então os movimentos, os clarões, têm uma causa ali por trás de espíritos responsáveis pela limpeza do ambiente. Observava-se ali o contrário. A tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Então vejam que a purificação do local, por meio desse fogo purificador, ele é metódico, mecânico, controlado. Não é como uma chuva, não é como um incêndio aqui da Terra. É uma técnica metódica. André Luiz, então, ficou apavorado. Mas Jerônimo, revelando-se calmo, contagiou com a sua serenidade. É o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou. Mais uma vez eu digo, às vezes essas obras espíritas parecem obras de ficção, né? Parece uma história inventada, mas a gente sabe dos aparelhos que existem no plano espiritual, de toda uma vida que a gente ainda não se aprofundou, que a gente sabe muito pouco, mas existem essas máquinas, essas técnicas para a purificação do ambiente. Então aquele clarão era o primeiro aviso de que ia passar esses desintegradores. À distância de muitos quilômetros, víamos os clarões da fogueira ateada pelas faíscas elétricas na desolada região. Então, a descarga elétrica que veio do céu criou um fogo, criou uma fogueira na região. É assim que se iniciava aquele fogo purificador, que nós vamos ver amanhã como se dará na sua completude. Aprendemos hoje que esse fogo se inicia com esse clarão, que é uma descarga elétrica, e vai percorrer a região umbralina para purificar, para limpar os miasmas, as energias negativas, as construções mentais inferiores, viciosas, que não conseguem se deslocar. Percebam que a construção fluídica dos trabalhadores da casa Fabiano somente não seria atingida pelo fogo porque eles sabem se deslocar. A criação material é a mesma daquelas criações inferiores. A diferença é que eles se deslocam e não são pegos por esse fogo. Então vejam que a manipulação da matéria lá, pelo pensamento, pela vontade, pode construir para o bem ou para o mal. Só que as construções para o bem, sabendo dessas medidas de purificação, elas se deslocam, elas voam, enquanto que as criações inferiores queimam lá embaixo, porque não vão conseguir sair do caminho desse fogo purificador.
Reflitamos então sobre as lições de hoje, sobre o retorno do nosso irmão Gotuso, para a crosta terrestre, nesse encontro com a Letícia e a Marília, com a atividade da irmã Zenóbria para resgatar aqueles irmãos que estivessem arrependidos sinceramente, da ação do fogo purificador, demonstrando a ação divina no além, para aplicar a justiça e para deixar o clima mais ameno, a fim de que os grupos de trabalho possam resgatar quem está arrependido. Não se esqueçam, essas medidas não são punitivas. Essa limpeza proporcionada pelo fogo purificador não é uma punição. É para permitir que o ambiente fique menos carregado e esses grupos de trabalho possam percorrer a região resgatando os caídos, arrependidos, sinceramente. Então é tudo a providência divina nos amando, nos guiando, esperando o nosso retorno. Agradeço então a todos que acompanham nossos estudos e peço à espiritualidade amiga que os abençoe, que os proteja, que os envolva nessa energia de paz e de serenidade e que nós possamos refletir a cada dia sobre as lições aprendidas nos estudos das obras de André Luiz, do Evangelho segundo o Espiritismo, das páginas em que lemos e comentamos a mensagem evangélica, a fim de que todos nós juntos avancemos na direção do Cristo Jesus, que nos aguarda de braços abertos, paciente e amoroso, como sempre foi, com seu olhar de carinho, de compreensão, sem julgamento, sabedor das nossas imperfeições e mesmo assim nos amando muito. Sintamos esse amor do Cristo que envolve toda a terra, que se sacrificou por nós para demonstrar o amor divino na sua maior amplitude, que deu exemplo, que ensinou, que esteve presente em todos os momentos da humanidade e que continua enviando os seus emissários e vindo pessoalmente em situações críticas. Que saibamos escutá-lo para quando ele retornar, não sejamos pegos de surpresa, como quando a nossa casa é surpreendida por um ladrão. Nas palavras de Paulo, o retorno do Cristo será assim, de repente. Precisamos, portanto, nos preparar para que quando o momento chegar, não estejamos surpreendidos pelo retorno do Cristo e as consequências desse retorno. Estamos começando a estudar a purificação que ocorre nos planos espirituais. Não duvidemos que essa mesma purificação ocorre aqui, no plano físico. Purificação por meio da expiação, purificação por meio do desencarne coletivo, as expiações coletivas, daqueles grupos ainda dedicados ao mal e que nascem, renascem para o resgate devido. Saibamos, portanto, nos portar diante da vida para evitar sermos incluídos nesses grupos que precisam passar pela purificação. Não uma purificação voluntária de uma decisão tomada para seguir no bem, como muitos de nós escolhemos, mas uma purificação consequente das inúmeras quedas morais praticadas voluntariamente por grande maioria da humanidade. Reflitamos a cada dia para que sejamos essa minoria que se preocupa com o espírito, que busca a cada dia combater as más tendências, a perdoar as ofensas,
a se portar como um discípulo moderno do Cristo. E que Ele nos dê forças, através dos seus emissários, dos seus mentores espirituais treinados e chefiadores de verdadeiras multidões de espíritos do bem, com a mesma missão: guiar os passos da humanidade à redenção espiritual. Quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça a mensagem que vem da espiritualidade, direcionada aos corações sinceramente arrependidos. Graças damos ao nosso Senhor Jesus e rogamos que a nossa vontade seja alinhada com a vontade de Deus, que sabe o que precisamos, as necessidades da nossa alma, diante das escolhas que realizamos no passado. Obrigado, mestre amigo, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos perdoe as faltas e prossiga nos amando e abençoando com seu manto sagrado, para que possamos nos reerguer e seguir um caminho reto, digno e purificado pelo Evangelho do Cristo. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo encontro.